Talvez você tenha entrado nesse vídeo porque você nunca orou, ou se orou, não sabe como fazer, ou acha que a sua oração não é efetiva ou não passa do teto. Bem, se você se identificou com alguma dessas perguntas, fica aí no nosso vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de falar do conteúdo da oração, eu queria falar um pouquinho dos jeitos de orar. A gente pode orar em público ou a gente pode orar individualmente. Essa oração em público que você vai fazer numa igreja ou numa reunião com outras pessoas, ela é uma oração muito mais breve, até porque você não vai falar ali muitas vezes da sua intimidade, você não vai abrir tanto, sendo que as outras pessoas estão ouvindo. E eu queria falar, na verdade, um pouquinho mais sobre a oração individual, aquela que você vai fechar a porta do seu quarto e orar, como a Bíblia diz. Essa oração individual, ela é muito mais íntima, você abre muito mais os seus pensamentos para Deus. Essa oração individual, ela pode ser feita tanto em pensamento, então eu estou aqui, eu fecho o olho, eu elevo o meu pensamento a Deus, eu converso com Ele. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar, ou seja, a gente está sempre em conexão com Deus, a gente está sempre com o nosso pensamento elevado a Ele, pedindo ajuda em um momento, às vezes ali no trabalho você não sabe como resolver alguma coisa, você pede ajuda naquele momento. Tudo isso também é considerado como uma oração, essa oração que a gente chama em pensamento. Mas tem uma outra oração que, caso você nunca tenha feito, eu incentivo você a fazer, que é a oração individual, dentro de um cômodo ali que ninguém está te vendo, e uma oração de joelhos. A oração de joelhos, ela vai trazer primeiro o aspecto da adoração. Quando você se ajoelha diante de Deus, você está o adorando, você está dizendo que Ele é o seu Deus e que você se submete a Ele. Tanto é que nós vemos na Bíblia alguns casos em que anjos vieram falar com o ser humano e eles, vendo aquele ser, se prostraram, ou seja, se ajoelharam diante do anjo. E o anjo falou: não se ajoelha, porque eu não sou Deus, você não pode me adorar, pode ficar de pé. Então quer dizer que quando a gente se ajoelha, a gente já está inicialmente nós estamos nos colocando numa posição de adoração a Deus. E isso é muito importante, que a gente tenha essa postura de adoração ao se achegar a Deus para conversar com Ele. É como se a nossa mente já fosse trabalhar de maneira diferente. Nós nos concentramos muito mais ao estar ajoelhado, pelo menos essa é a minha experiência pessoal, que toda vez que eu faço uma oração de joelhos, a concentração é totalmente diferente, a comunhão com Deus é totalmente diferente. E um detalhe dentro desse ajoelhamento é que isso não tem nada a ver com penitência, não é que tem que ficar com o joelho doendo, ou tem que fazer algo que vai me trazer uma certa dor para então eu ter um favor de Deus e Ele ouvir a minha oração. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com a adoração, com eu me colocar diante de Deus com humildade e também com a concentração e a comunhão que eu tenho ao longo ali dessa oração de joelho. Mas tá, vamos falar sobre conteúdo agora. O conteúdo da oração também foi uma discussão dentro da Bíblia. Os discípulos perguntaram para Jesus como que eles deveriam orar. E foi nessa situação, em resposta a essa pergunta, que Jesus passa o que nós conhecemos muito hoje como o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que seria um modelo ali que Jesus passa para os discípulos, para eles entenderem qual deveria ser o conteúdo da oração. Então vamos analisar ali passo a passo do Pai Nosso, para entender também como nós devemos fazer a nossa oração. O início do Pai Nosso é exatamente como nós chamamos o título, o Pai Nosso que estás no céu. Nesse momento, a gente entende que a gente não está falando com Deus impessoal, que não está nem aí para a gente. Não, a gente está falando com Deus que é nosso Pai. Ou seja, a gente pode conversar com Ele como se a gente estivesse conversando efetivamente com o Pai, com um Deus que se relaciona com a gente como um Pai, que quer o nosso bem, que está ali intimamente ligado com a gente, com o nosso dia a dia, com os nossos interesses. Então a gente já começa pensando nisso. O segundo passo da oração mostra a adoração. Então, santificado seja o vosso nome. Isso é um passo muito importante, que às vezes a gente se esquece dentro da oração, que tem que ter a adoração a Deus. Então, começar reconhecendo
Deus, que Ele é Criador e que o seu nome é santo. Aí, como Jesus continua ensinando, nós pedimos para que o reino de Deus venha até nós e a sua vontade seja feita. Ou seja, nós pedimos pela obra de Deus que está sendo feita aqui no mundo. Esse deve ser o nosso maior desejo, o nosso maior pedido, que a obra de Deus no mundo e em nós seja feita, que é o seu reino e a sua vontade. Posteriormente a esse pedido, nós também fazemos o pedido por nós, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios e necessidades. Muitas vezes a gente pensa que eu não vou pedir nada para Deus, eu já tenho tudo que eu preciso, mas a própria oração do Pai Nosso está mostrando que sim, que a gente pode expor as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos medos, tudo pode ser colocado ali diante de Deus. A gente conversa com Ele como um pai, mas também como um amigo, como um irmão. Todas essas relações, essas comparações são feitas na Bíblia e a gente pode sim derramar todas as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas alegrias, tudo isso pode ser colocado na oração. A oração segue agora falando de perdão, do perdão que nós temos que receber através do arrependimento. Então a gente reconhece que faz coisas erradas ou que fez alguma coisa errada, se arrepende daquilo e pede perdão para Deus. Mas esse perdão está atrelado ao perdão que nós oferecemos ao outro. Então a gente recebe o perdão ao passo que nós também perdoamos quem tem feito coisas ruins pra gente. E ela termina agora pedindo a proteção contra o mal e o pecado, mostrando que a gente só consegue vencer o mal, a gente só consegue vencer as nossas próprias inclinações ao pecado através da oração. É a oração que vai dar o poder para a gente vencer o mal. Deus através da oração que a gente pede. Então, como eu falei, esse é um modelo, a gente não precisa necessariamente orar nesta ordem exata ou falar as mesmas palavras que foram faladas no Pai Nosso. É um modelo, Deus estava ensinando eles a como orar e não passando uma oração a ser repetida palavra por palavra. Inclusive, esse é um dos pontos quando a gente vê outras citações dentro da Bíblia de como que deve ser a oração. Esse é um ponto interessante, que ele fala que não deve ser vãs repetições. O que quer dizer isso? Quando você faz, às vezes, uma oração decorada, você não está nem pensando no que você está falando, que isso não deve ser assim a oração. A oração deve ser intencional, ou seja, você está pensando no que você está falando, você está conversando com Deus. A Bíblia também fala que o próprio Espírito de Deus vai nos dizer o que falar muitas vezes. Então, às vezes, a gente nem sabe pelo que a gente tem que orar. E o próprio Deus nos ensina e nos inspira sobre o que a gente tem que orar. Imagina. E um outro ponto é que a nossa oração pode ser simples. Às vezes a gente fica com medo de fazer uma oração, principalmente em público. Porque eu não tenho as palavras, porque tal pessoa ora melhor. Mas a oração, e a gente pode ver isso através do Pai Nosso, foi uma oração simples. Não foi uma oração com palavras difíceis, não foi uma oração super comprida. Foi uma oração simples, mostrando que qualquer pessoa tem esse acesso a orar diretamente a Deus, que você pode usar as suas próprias palavras para exprimir e expressar tudo que você quer falar diretamente com Deus. Então a gente já falou sobre o jeito de orar, a gente já falou sobre o conteúdo, a gente já falou como essa oração deve ser, mas qual que são os requisitos, se é que existem, para que a nossa oração seja ouvida, para que Deus nos atenda os nossos pedidos? Isso também está colocado na Bíblia. A primeira coisa é que a gente tem que crer. Então a Bíblia fala que crendo recebereis. E o que quer dizer esse crer, ou esse ter fé de que a gente vai receber o que a gente está pedindo? Nós podemos ver em Hebreus 11, que fala de uma série de pessoas que tiveram fé e que pela fé fizeram certas coisas. Então vamos usar o exemplo do Noé. Ele pela fé construiu uma arca. Ele não sabia que ia chover, como que ia chover, ele nunca tinha visto chuva, tempestade na vida dele. Mas Deus falou, constrói uma arca porque vai chover. E pela fé ele começou a agir. Então é como se, usando um outro exemplo, eu estou buscando um emprego. Mas caso eu receba esse emprego, eu não tenho a roupa para trabalhar, eu não estudei sobre como fazer esse trabalho. Então quer dizer que você está tendo fé, você está crendo que você vai receber? Você não está crendo, porque se você cresce realmente, você já ia começar a agir de uma maneira que você ia trabalhar para aquilo que você está prestes a receber.
Então, crendo, recebereis. Outro requisito que é colocado é que nós devemos orar em nome de Jesus. E o que eu entendo com esse orar em nome de Jesus? Imagine que eu fale que eu estou aqui em nome do fulano de tal fazendo tal coisa. Quer dizer que eu vim em nome daquela pessoa, estou fazendo o que ela faria se ela estivesse aqui. Mas como ela não está aqui, eu fiz em nome dela. Ou seja, se eu estou fazendo em nome de Jesus, eu estou fazendo do mesmo jeito que ele faria. Eu estou pedindo as mesmas coisas que ele pediria. E tudo em consonância com os seus ensinamentos e com os ensinamentos da Bíblia. Então, não adianta eu pedir algo que seja totalmente contra os preceitos de Deus, totalmente contra os preceitos que Jesus ensinou. Não tem como ele cumprir isso, porque eu não estou fazendo em nome de Jesus, eu estou fazendo em meu nome, estou fazendo o que eu quero. E isso também, orar em nome de Jesus, ao meu ver, mostra que a gente está orando e pedindo dentro de uma obediência. Então vamos dizer que eu tenho algum tipo de problema com dívidas, por exemplo, eu gasto mais do que eu devo, eu estou sempre em dívidas, e daí eu estou pedindo para Deus, eu quero que você me livre das dívidas, eu quero que seja feito um milagre ali na minha conta bancária, mas eu não estou disposta a deixar de fazer as coisas que me deixaram em dívida. Eu não estou disposta a ganhar mais ou a gastar menos, eu só quero que aquele milagre aconteça e que magicamente a minha conta bancária agora não tenha mais uma dívida. Você acha que Deus vai te conceder isso, sendo que você não vai mudar? O que Deus mais quer é que a gente mude muito mais do que a nossa situação momentânea seja resolvida. Porque o fato da gente mudar está atrelado à nossa salvação, à nossa vida eterna. E às vezes mudar uma situação aqui momentânea pode te dar um alívio, uma satisfação, mas não vai fazer com que você mude o seu caráter, que é o que é necessário para você ter a salvação e a vida eterna. Então muitas vezes a nossa oração não é respondida porque a gente tem que mudar alguma coisa ainda. Porque a gente não está em consonância com os mandamentos que Jesus deu, porque a gente não está orando em nome de Jesus, porque a gente não está fazendo como ele faria, como ele pediria. Então hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre como a gente fala com Deus, mas e como que Deus fala com a gente? Eu vou falar sobre isso no próximo episódio. Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.